Grand Canyon é um dos marcos mais significativos nos Estados Unidos e no mundo em geral. Apelidado de Cave da história, é uma encarnação das camadas rochosas, com cada rocha datando de um período específico desde a formação da Terra. Esta maravilha natural sempre intrigou os cientistas e turistas a cada visita. Recentemente, uma equipe de especialistas conduziu algumas pesquisas sobre o Grand Canyon. Esta pesquisa levou a uma descoberta aterrorizante que pode alterar nosso conhecimento sobre a estrutura histórica. O que foi essa descoberta e como ela afeta a história do Grand Canyon? Junte-se a nós enquanto exploramos a aterradora descoberta do cientista no Grand Canyon. O Grand Canyon está faltando por mais de 1 bilhão de anos de rochas, e este fenômeno tem sido uma questão de preocupação por décadas para os cientistas. O Grand Canyon é uma evidência da história através das rochas, com cada camada retratando um certo período que passou na Terra. Como parece descobrir que camadas rochosas, datando de mais de 1 bilhão de anos, estão faltando no registro geológico do Grand Canyon. Você já vai entender. Chamada de grande inconformidade, a anomalia foi inicialmente detectada pelo geólogo John Wesley Powell em 1869. Ele viu a estranha lacuna enquanto descia o rio Colorado. Anos mais tarde, os geólogos foram capazes de datar estas camadas, o que os levou a confirmar a grande inconformidade. Especialistas descobriram quando notaram que algumas rochas que datam de 1,4 a 1,8 bilhões de anos atrás, estavam no lado de rochas que têm 520 milhões de anos. Então, o que aconteceu com as rochas que estão faltando dentro desta estranha lacuna? Uma equipe de cientistas trouxe uma explicação para o fenômeno em um estudo. O estudo deles sugeriu que a história geológica do Grand Canyon é mais complexa do que pensamos, e algumas partes do Grand Canyon podem ter se transformado de várias maneiras ao longo dos milênios. Esta transformação poderia ter causado algumas rochas a serem arrastadas para o oceano. Em uma tentativa de descobrir a razão para esta anomalia, a equipe criou alguns métodos analíticos para o seu estudo. Este método lhes permitiu descobrir a grande inconformidade da história que faltava. Isto foi feito usando a termocronologia. O processo de termocronologia usa várias técnicas de análise química para medir o calor armazenado em uma rocha quando ela é formada. O resultado obtido destes dados de pesquisa sugere que alguns eventos podem ter causado a estranha lacuna no registro geológico. Acreditava-se que o evento tivesse acontecido junto com a dura ruptura do supercontinente Rodinia, que ocorreu há cerca de 633 a 750 milhões de anos. Este período deve ter sido uma época tumultuada para a tectônica da Terra, pois afetou as camadas rochosas e as deixou desequilibradas. Além disso, as amostras analisadas pela equipe mostraram que o Grand Canyon tinha sofrido deformações geológicas diferentes em comparação com a metade oriental do Canyon. Eles descobriram isso quando viram que a rocha do porão na metade ocidental do Canyon parecia ter subido à superfície cerca de 700 milhões de anos atrás. Mas na metade oriental, as mesmas camadas de pedra estão enterradas sob vários quilômetros de sedimentos. Embora o resultado desse estudo não seja suficiente para julgar o caso da grande inconformidade de uma vez por todas, a equipe acredita que é um salto gigantesco à frente na busca de resolver o mistério por trás dela. Você sabia que algumas formas de vida pré-históricas foram detectadas no Grand Canyon? A descoberta dessas formas de vida começou com uma rocha que havia caído de um penhasco. Alan Creel, um geólogo que estava em uma viagem de caminhada com seus alunos, enquanto eles se movimentavam ao longo da trilha do Bright Angel, do Parque Nacional do Grand Canyon. Foi nessa trilha que o Creel notou uma rocha estranha com marcas nela. Era uma rocha caída no lado da trilha e parecia ter marcas que pareciam pegadas. Um curioso Creel que estava de visita da Noruega tirou algumas fotos dessas marcas e as enviou para o seu velho amigo e colega, o Stephen Howland, um paleontólogo da Universidade de Nevada, Las Vegas. Quando as fotos foram examinadas, descobriu-se que essas descobertas do Creel eram pegadas fossilizadas antigas. A partir da análise, Howland sugeriu que as pegadas poderiam ter sido de 313 milhões de anos, tornando a pegada fóssil a mais antiga pegada de vertebrados já encontrada no Grand Canyon. Também provou ser a mais antiga evidência de animais vertebrados caminhando em dunas de areia, e foi proposto que esta pegada antiga poderia ter pertencido a um aminiote, um animal com casca dura que lançava ovos. Como a pegada foi bem preservada até ser descoberta? A rocha que tinha essas pegadas pesava 100 quilos e estava quebrada, separada da formação de Manacatia. A formação do Manacatia é um grande arenito de aproximadamente 314 milhões de anos de idade. As antigas pegadas fossilizadas se formaram quando ficaram molhadas e depois foram cobertas de areia. A areia foi um fator significativo que ajudou a preservar as marcas fósseis por milhões de anos. Estas pegadas foram observadas e os cientistas viram 2 conjuntos de pegadas visíveis na superfície do rochedo.
Com todas as análises do estudo, os cientistas foram capazes de localizar o período em que as pegadas eram tão antigas quanto 313 milhões de anos atrás e estimadas em aproximadamente meio milhão de anos de idade. Indo mais longe na análise da pegada, Rowland detectou que as pegadas fósseis retratam dois animais répteis diferentes cruzando diagonalmente sobre o local. Ele também observou que um dos animais tinha cerca de 1 pé de comprimento e usou uma caminhada em sequência lateral. Uma caminhada em sequência lateral é onde um animal move o pé traseiro esquerdo e depois o frontal esquerdo, em seguida pelo pé traseiro direito e depois pela frente direita. Embora os cientistas ainda estejam determinando as pegadas se vieram dos animais répteis separados ou do mesmo animal em ocasiões diferentes, isso se deve ao fato do segundo conjunto de pegadas ser analisado e visto se movendo um pouco mais rápido que o primeiro. Seja qual for o caso, essa descoberta é inovadora, pois as trilhas do Bright Angel Trail documentaram o uso da marcha em sequência lateral, muito mais cedo na história dos animais vertebrados. É uma informação sobre a qual os cientistas não tinham ideia até a descoberta. A descoberta também serve como a mais antiga evidência dos amniotes que vivem nas dunas de areia, predando outras evidências em pelo menos 8 milhões de anos. Apesar das teorias associadas com a descoberta, alguns cientistas acreditam que as conclusões do estudo de Rowland sobre as pegadas podem ser controversas. Um desses cientistas é o gerente do programa de paleontologia do Grand Canyon, Mark Nebel. Nebel diz que há muita discordância na comunidade científica sobre a interpretação de pegadas. A interpretação da idade das rochas e, especialmente, a descoberta do tipo de animal que fez essas pegadas. Independentemente disso, Nebel elogia a descoberta, particularmente porque a rocha estava à vista de todos e muitas pessoas não notaram. As cavernas do Grand Canyon estão cheias de esterco de preguiça e morcegos mumificados. A maioria dos penhascos de calcário nos desfiladeiros tem cavernas incrustadas neles. O Grand Canyon, como o conhecemos, abriga muitas cavernas nele, como um interior cheio de vários restos de plantas e animais, o que dá uma visão do passado da região nos dias da Era do Gelo. As cavernas também variam em tamanho, já que algumas podem ser tão estreitas que a sua posição de entrada teria que ser em todas as 4, enquanto algumas são suficientemente largas para ter uma sessão de dança nelas. De qualquer forma, estas cavernas têm sido o habitat perfeito para morcegos, pássaros, ratos da floresta, cabras da montanha, agora extintas e preguiças. Sim, você ouviu direito isso. Os ossos de alguns desses animais foram encontrados e condições de seca óssea criaram um ambiente maravilhosamente preservado. Os fósseis bem preservados permitiram aos pesquisadores o acesso a 40 mil anos passados de história e saber como era o mundo durante a Era Glacial. Quando os cientistas começaram a examinar estas marcas da história, eles começaram com a caverna Rampart Cave. Localizada no extremo oeste do canyon, os cientistas encontraram várias bolas de esterco espalhadas pelo chão. De relance, pode-se pensar que elas foram excretadas em tempos recentes, mas elas foram feitas na década de 1930 por uma preguiça terrestre Shasta de 500 libras que havia sido extinta por mais de 10 mil anos. Analisado com radiocarbono, os depósitos de preguiça foram datados de cerca de 40 mil e 11 mil anos de idade. Muito selvagem, hein? A matéria antiga detectada no esterco também ajudou os cientistas a descobrir os hábitos alimentares do animal. Pólen que se deslocava através do ar era ingerido por animais. Eles também tinham dicas-chave sobre a comunidade vegetal regional. As pilhas de ratos de madeira também serviram como registros tangíveis de animais e restos vegetais deixados em pilhas limpas e intactas por centenas de anos. Também foram descobertos vários crânios. Crânios de cabras da montanha que se extinguiram e até mesmo aves mumificadas. Steve Emsley, professor de biologia da Universidade da Carolina do Norte e especialista em aves que existiam na Era do Gelo, faz parte desta expedição. Ele descobriu alguns condores nas cavernas e foi capaz de analisá-los. Sua análise química mostrou que os condores do Grand Canyon provavelmente estavam comendo megafauna, como uma iguaria, mas a megafauna se extinguiu, o que poderia ter causado a morte também para as aves. Estas são partes essenciais da história do mundo, descobertas no Grand Canyon. O Rio Colorado está prestes a secar. O Rio Colorado é uma das características distintas do Grand Canyon. Com sua nascente nas montanhas rochosas, o rio corre para o sul, a uma distância de 1.500 milhas. O rio canaliza a água através de cachoeiras, desertos e desfiladeiros e corre através das exuberantes terras úmidas de um vasto delta no México e para o Golfo da Califórnia.
À medida que corre pelo Grand Canyon, o rio é utilizado para passeios de caiaque, excursões de canoa e passeios de jangada, que tratam os turistas do Grand Canyon com alguma diversão durante a sua estadia. Infelizmente, os cientistas descobriram que o rio logo secará se não forem tomadas as devidas providências. Ambientalistas acreditam que a seca pode ter começado quando os estados do oeste começaram a dividir a água, construindo barragens e desviando o fluxo para cidades como Los Angeles, Phoenix, San Diego e outras cidades de rápido crescimento. Uma dessas represas criadas é a represa Glen Canyon. Os engenheiros podem ver a barragem e o desvio do Rio Colorado como um triunfo, mas os ambientalistas sentem que não tem nada além de um perigo para o rio, especialmente na última década. O rio tem estado em baixa há algum tempo, desde que a seca se tornou uma questão de preocupação no sudoeste do país. Embora o rio flua bem no Grand Canyon, os barqueiros ainda são vistos cruzando o Nevada e o Lake Mead, no Arizona. Mas, na margem do lago, linhas distintas nas paredes das rochas são visíveis, mostrando que o nível da água é muito mais baixo do que onde antes estava. Embora a mudança climática seja um dos fatores, ambientalistas acreditam que as represas e o desvio do rio são fatores importantes, especialmente a represa de Glen Canyon. A barragem fica ao longo do Rio Colorado, tem mais de 50 anos de idade. Ela é a máquina em movimento que trouxe a existência do Lago Powell. E, mesmo sendo usada para energia hidrelétrica, os níveis de água são muito baixos para produzir alguma coisa. Se os níveis de água continuarem a cair, a água não será capaz de fluir rio abaixo devido ao posicionamento da represa. E se isso acontecer, haverá um impacto negativo no abastecimento de água para as pessoas no Arizona, Califórnia, Nevada e até mesmo no México. Portanto, grupos ambientalistas estão chamando os políticos para investir na remodelação do sistema de canalização dessa barragem Glen Canyon. Se houver tecnologia atualizada na barragem, haverá mais espaço para a água fluir através dela. Esperemos que isso seja feito logo antes que se torne pior. Enquanto isso, os caçadores de aventuras devem ir às suas viagens de rafting pelo Grand Canyon em breve, porque não se sabe o que o futuro reserva para o Rio Colorado. Urânio detectado no Grand Canyon. Embora pareça bizarro, é verdade. O urânio está presente no Grand Canyon, mostrando sua presença dentro das camadas rochosas. Como material radioativo, ele significa que há uma radiação em seu ambiente. Quando testes foram realizados, verificou-se que a radiação ocorre no nível mínimo, o que significa que é muito segura para os visitantes ao redor do Grand Canyon. Quando notícias sobre o material radioativo saíram nos anos 50, os mineiros começaram a operar na área e toneladas de minério de urânio foram extraídas da área do Grand Canyon. A partir deste momento, vários locais no Grand Canyon abandonaram minas deles, o que poderia ameaçar o bem-estar dos habitantes que vivem ao redor ou no Grand Canyon. Uma dessas comunidades é a tribo Havasupai, cuja reserva fica no fundo do Grand Canyon. Em uma época nos anos 2000, a loucura pelo urânio começou e as pessoas vieram novamente para começar a mineração. Este período teve um efeito ruim na área do Grand Canyon, pois o minério amarelo poluiu a área, deixando-a em mau estado. Por esse incidente, petições começaram a ser feitas para banir a mineração de urânio na área, começando com a tribo Havasupai, cujo habitat fica no fundo do Grand Canyon. A tribo declarou seus temores sobre a poluição do urânio, dizendo que a água na área do Grand Canyon pode se tornar inutilizável se a mineração de urânio continuar na região. Estas queixas e petições levaram a uma proibição de 20 anos em todas as atividades de mineração de urânio. A proibição foi colocada em 1 milhão de acres ao redor do Grand Canyon e suas áreas, para proteger a história geológica do Grand Canyon e as pessoas que lá viviam. A tribo Havasupai. A tribo Havasupai é uma comunidade que habitou o Grand Canyon por muito tempo, desde 1000 anos quando foi descoberta. É uma das menores nações indígenas americanas dos Estados Unidos e o único lugar onde o correio é enviado e entregue por uma mula. Eles vivem em uma grande extensão, desde a montanha Bill Williams e leste até o pequeno Rio Colorado. Seus locais reais, de moradia, eram para cima e para baixo das camadas verticais do Grand Canyon, dependendo que as estações do ano jogavam neles. Durante o verão e a primavera, a tribo cultivava ao longo da plataforma Tonto, incluindo o Jardim da Índia e outras áreas cultiváveis. Suas fazendas produziam milho, feijão, abóbora e também melão. Durante o outono e o inverno, a tribo Havasupai viveu no Planalto do Colorado e está localizado no nível da borda do Canyon. Tendo residido nas áreas ao redor do Grand Canyon por 1000 anos, a tribo não encontrou nenhum explorador europeu até que o padre espanhol Francisco Garcés viajou para Havasu Canyon em 1776. Garcés também viajou para o Hopi Mesas, e sua reportagem lança luz sobre outra aldeia Havasupai, localizada a leste em direção a Moenkopi Wash, bem além do Grand Canyon.
A tribo também não teve muitos problemas com a intrusão euro-americana até o final do século XIX. Quando os recém-chegados euro-americanos chegaram ao Canyon, eles exploraram as trilhas traçadas pelo Hopi, Havasupai, Corroninas e Pueblos antigos. Enquanto exploravam, eles descobriram valas de irrigação, cultivaram campos na plataforma de Tonto e deram o nome de Indian Garden à região. A área leva o nome até hoje. A casa do Havasupai começou a ganhar atenção, começando pela ferrovia de Santa Fé, que abriu um caminho para o Grand Canyon em setembro de 1901. 2 anos mais tarde, o Canyon recebeu o presidente Theodore Roosevelt, que visitou o Canyon e viajou pela trilha do Bright Angel. Ao descer, ele conheceu os Havasupais, que moravam com suas famílias no Jardim Indígena. Roosevelt então os informou sobre um parque que logo seria criado, e eles teriam que desocupar o Jardim Indígena. Gusweda aderiu ao pedido de Roosevelt e se mudou para a caverna mais alta ao longo de Bright Angel Trail, mas ele ainda cultivava no Indian Garden. Por outro lado, Billy Burrow permaneceu no Jardim Indígena com sua esposa, Tujva. Eles ficaram lá até que o Serviço do Parque Nacional os escoltou com força em 1928. Depois disso, o governo dos Estados Unidos confinou os Havasupai a uma reserva de 518 acres no Havasu Canyon, uma parte de sua casa ancestral. Mas isso não foi suficiente, já que os Havasupai fizeram um lobby por mais algumas de suas terras ancestrais. Seus pedidos foram atendidos em 1975, com o presidente Gerald Ford devolvendo 185 mil acres de Canyon e território da orla de volta para a tribo. Desde então, eles se ajustaram às novas circunstâncias em torno do seu novo ambiente, e seus meios de sobrevivência são baseados na agricultura, turismo e trabalho assalariado. As ruínas de Tusayan. As ruínas de Tusayan estão localizadas a 3 milhas a oeste do ponto de vista do deserto, uma região que marca a entrada mais alta a leste do Grand Canyon. É um dos pontos de destaque descobertos pelos arqueólogos em todo o Arizona. Em uma tentativa de entreter e educar turistas que visitam o Grand Canyon, a atração é composta de 2 partes, o local das ruínas e o museu. As ruínas compreendem os restos de um antigo vilarejo de Pueblo, que as autoridades dos parques nacionais acreditam ter pelo menos 800 anos de idade. Perto das ruínas desta antiga vila está o Museu Tusayan. O museu abriga várias exposições projetadas para aumentar a compreensão dos turistas sobre o sítio arqueológico e sua antiga civilização. Ao longo do tour pelas ruínas, especialistas acreditam que existem instalações que foram utilizadas para diferentes fins, desde a construção e moradia até o armazenamento de alimentos e várias ferramentas utilizadas para realizar várias cerimônias religiosas. As ruínas de Tusayan foram escavadas pela primeira vez em 1930 no Arizona Pueblos. Mas havia uma necessidade de preservar o local para melhor estudo, o que levou a trabalhos adicionais feitos no local em 1948 e 1965. Historiadores estimam que a civilização humana existiu na área do Grand Canyon de uma forma ou de outra nos últimos 12 mil anos. Durante este período, a habitação humana regular tem ocorrido na área por aproximadamente 4 mil anos. Como resultado, provavelmente existem inúmeros vestígios arqueológicos em várias áreas do Canyon. Mas os funcionários do Serviço Nacional de Parques têm investigado minuciosamente apenas 5% de todo o parque. Portanto, as ruínas de Tusayan e os museus são os mais completos desse trabalho arqueológico realizado na área do Grand Canyon. Um fato que subestima sua proeza histórica e importância para o Parque Nacional do Grand Canyon. O Museu Tusayan, como existe hoje, foi concluído em 1934 e foi adicionado ao Registro Nacional de Lugares Históricos em 1974. O Monstro Mogolon. Monstro Mogolon é uma das histórias mais intrigantes que você deve ter ouvido sobre o Grand Canyon. Também conhecida como Pé Grande do Arizona, esse monstro é uma besta que tem sido relatada por ser vista ao redor da área do Grand Canyon. O primeiro relato sobre esse monstro foi feito em 1903 por I.W. Stevens. O Stevens informou ao jornal republicano do Arizona que ele encontrou uma criatura desconhecida perto do Grand Canyon. Ele descreveu a criatura, nomeando-a como um homem selvagem das rochas e disse que ele tinha cabelo branco na cabeça e uma longa barba branca que crescia até os joelhos. Ele descreveu mais adiante dizendo que a criatura tinha cabelos grisalhos, cobrindo a maior parte do seu corpo. O Steven encontrou, inclusive, a criatura quando estava ajoelhada sobre um puma recém-morto e estava comendo um animal morto. Ao ver isso, Stevens tentou ficar quieto, mas de alguma forma a criatura sentiu a sua presença. Depois virou-se, fechou os olhos com Stevens e soltou o grito mais selvagem, mais bizarro que você possa imaginar. É descrito como coberto de cabelos pretos ou avermelhados, enquanto o seu rosto, pés, peito e mãos parecem não ter pelos. A cabeça da criatura é relativamente quadrada e os olhos são montados no fundo do crânio, sob uma sobrancelha grande e arbustiva.
diz que os braços superiores da criatura são grandes quando pendurados até os joelhos. Como outros homens que avistam esses animais e macacos com pés enormes, com pegadas de 22 polegadas de comprimento, ele dá passos como um gigante e parece se adaptar a qualquer terreno em que se encontre. Uma característica espetacular dessa criatura é o mau cheiro corporal. Testemunhas oculares disseram que o odor da criatura cheira como um peixe morto misturado com um gambá e um mau odor corporal. Quão sujo ele deve ser, hein? A maioria dos caminhantes e campistas na área da Orla Mogollon relatam várias vezes que esse monstro invadiria seu acampamento durante a noite e tomaria o assunto em próprias mãos. Foi relatado que ele jogava móveis e também abria bolsas, roubava comida e derrubava as barracas. Daí, onde e por que ele recebeu o nome Monstro Mogollon. Algumas pessoas também relataram que pedras foram jogadas contra ele dentro da floresta, acompanhadas por gritos que soaram como avisos. A maioria das pessoas também ouviu quanto tempo assobios e madeira batendo da floresta, que são sinais claros de comunicação entre homens, macaco, e várias teorias têm surgido sobre esse monstro Mogollon, dizendo que é um Sasquatch ou pé grande, mas apenas algumas pessoas querem admitir essa narrativa. Alguns sugerem que foi um grande urso pardo, que foi visto de pé, em duas pernas. Ainda não foi confirmado isso até hoje. Suíte subterrânea nas cavernas do Grand Canyon. Quando a crise dos mísseis cubanos de 1961 ainda estava esquentando, John F. Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, deu um passo à frente para criar um lugar seguro para o povo caso as bombas decidissem chover. Na sua busca, ele escolheu o Grand Canyon como um lugar perfeito. Kennedy garantiu que mandaria comida e suprimentos suficientes para dentro das cavernas para sustentar pelo menos 2.000 pessoas. Os suprimentos alimentares foram programados para durar pelo menos um mês. Mas como as bombas nunca caíram, as suítes da caverna viraram pontos turísticos. Localizada a 220 pés abaixo do solo, a suíte de um quarto está sendo mantida e operada por um hotel acima do solo do Grand Canyon Cavernas. Está localizada onde os suprimentos de emergência do JFK ainda são mantidos frescos e utilizáveis, mesmo após 40 anos de armazenamento, devido ao clima naturalmente seco da caverna. A suíte mostra várias comodidades modernas, incluindo televisão, uma pequena biblioteca, camas de casal, toca-discos e também água corrente. Embora esta suíte esteja situada a 220 pés abaixo, ela não é totalmente privada. A suíte está em exposição como parte das atrações do Parque Nacional. Assim, os turistas passam pelo quarto, na maioria das vezes durante o dia. Como resultado da profundidade extrema da suíte, umidade zero e escuridão completa, nada vive nas cavernas. Não há roedores, insetos ou animais de qualquer tipo. Então, junto com o isolamento de pedra, faz deste quarto possivelmente o quarto mais silencioso de toda a América. Ele também pode ser alugado por $900 por noite, devido às suas peculiaridades. Conte pra gente na seção de comentários o que você acha aí sobre essa descoberta no Grand Canyon.